Fala, gente boa, tudo bem? Pastor Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e, gentilmente, eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Vamos lá, retomar o papo de geopolítica, notícias importantes. Eu vou trazer um assunto aqui que tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com Israel, o Oriente Médio, e essa região tão sensível já foi o centro do mundo e, no fim dos tempos, vai ter mais atenção ainda de todo o globo. Bom, o presidente dos Estados Unidos disse no dia de hoje que evitou um ataque de Israel às usinas de melhoramento de urânio do Irã. Basicamente, o que ele disse é que ligou para o Netanyahu diante de uma possibilidade real de Israel atacar os centros de melhoramento de urânio, onde supostamente o Irã está construindo as suas armas de destruição em massa. E o Trump disse, o presidente dos Estados Unidos disse ao Benjamin Netanyahu que não seria legal, não via com bons olhos, que isso seria um grande erro. Automaticamente, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, também deram uma declaração de que conversaram com o presidente Trump, dizendo que isso seria um grande problema, porque o Irã iria possivelmente mísseis do Irã iam cair em seus territórios, iam passar por seus territórios. Isso seria um problema. Então, os parceiros dos Estados Unidos que estão construindo no entorno, bases nesse entorno para normalizações com Israel e se construir como o próprio vários portais disseram isso. O presidente Trump disse isso. E várias outras figuras de Israel disseram: Trump está construindo uma nova ordem no Oriente Médio. Declarações recentes, inclusive. Então isso melaria, seria um grande problema. Estou colocando para vocês um print rápido do InfoWars. Avisei Netanyahu sobre o ataque ao Irã. E aí o Donald Trump falando no salão de imprensa da Casa Branca, diante de uma pergunta de um repórter, sobre o suposto ataque de Israel às usinas iranianas, usinas nucleares iranianas. Trump disse assim, abre aspas, não acho apropriado. Não acho isso apropriado. Estamos em discussões muito boas com eles e não acho apropriado agora. O presidente continuou dizendo, diante da insistência do repórter, que ele não quer criar nenhum antagonismo com esse momento em que ele está tentando resolver problemas. Por quê? Há um acordo nuclear, a exemplo do que a ONU mediou há uns bons anos atrás, sobre não proliferação de armas nucleares, especificamente do Irã. E o Irã fez esse acordo, meio lá, meio cá, JCPOA, não sei o que lá, essa sigla, vista grossa, não cumpriu em detalhes. Na verdade, o Irã não cumpriu aquele acordo, teve algumas sanções aliviadas, e o Donald Trump sempre foi muito radical pró-Israel e muito radical com o Irã, porque o Irã é o grande financiador, é o grande mantenedor desses conflitos ali no Oriente Médio, nas guerras de procuração. Então, o Hezbollah, o Hamas e por aí agem por procuração iraniana. Então, meus amigos, o Trump continuou dizendo, olha, nós estamos com um acordo na mesa. Que acordo é esse? Um novo acordo nuclear iraniano, para o Irã não dar continuidade ao seu programa nuclear, que é lá de 2018, que o governo Trump se retirou lá em 2018, no seu primeiro mandato, fazendo pressão contra o Irã, mais sanções com empresas que compram petróleo iraniano e por aí vai. Lembrando que tem um jogo de geopolítica grande aqui, porque a China se reaproximou do Irã, inclusive no mandato Biden, e comprando parte da petroquímica iraniana, financiando o Irã. Nesse programa da China, da nova Rota da Seda, Belt and Road, a China jogou ali um caminhão de milhões ou bilhões de dólares, em um acordo longo, inclusive. E, de igual modo, a Rússia vem se aproximando em questão bélica, e aproximação ideológica, por causa dos BRICS e tudo mais. Porém, a Rússia vem se aproximando por causa de fornecimento de material bélico, que é interesse russo e interesse iraniano também, já que a Rússia estava fornecendo caças mais modernos para o Irã, porque os caças iranianos é da época da Guerra Fria, que ainda o regime lá foi derrubado, no período ali do Shah do Irã, na Primavera Árabe, eles derrubaram um regime que era pró
Reino Unido, pró-Estados Unidos, pró-capitalismo, e os jatos, os caças que tinham ali do exército iraniano eram caças antigos dessa época, a grande maioria. E um ataque israelense recente ao Irã, Israel destruiu alguns caças. E o Irã vem comprando o sistema S-400, sistema de defesa, né, da Rússia, e vem também comprando caças russos. Assim como trocando tecnologia militar com a China, por exemplo, com drones e tudo mais. Então esse negócio é complexo e uma negociação desse tipo envolve muitos agentes, muitos fatores, uma complexidade histórica, religiosa, cultural, bélica e assim por diante, né? Bom, e aí vou colocar um outro print para vocês do Zero Hedge, a mesma matéria dizendo que o Trump evitou esse conflito por hora. Vamos entrar em guerra com o Irã? É a pergunta aqui de um analista que nasceu no Irã e hoje é um consultor de políticas iranianas e israelenses. Tem aqui o The Jerusalem Post trazendo a seguinte matéria que eu falei do entorno, né, dos acordos que estão sendo construídos ao entorno. E a questão síria também foi uma jogada dos Estados Unidos, uma jogada israelense, para remover o regime de Bashar al-Assad, que é pró-Moscou, ou seja, Moscou, Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad e aquela região está sempre em conflito em milícias pró-Assad e milícias pró-novo governo que é apoiado pelos Estados Unidos, apoiado por Israel. E esse apoio está ganhando mais contornos aqui para Israel normalizar com a Síria, inimigo histórico, tá? Enviado dos Estados Unidos diz que paz entre Síria e Israel é possível em viagem a Damasco. O enviado dos Estados Unidos está costurando os termos, né? Já que a embaixada está sendo aberta, centros diplomáticos estão sendo abertos entre os países, e o enviado dos Estados Unidos a Damasco disse no dia de hoje, 29 de maio de 2025, que um acordo de paz entre Israel e a Síria é viável. E esse acordo vai sair a qualquer momento. Mais acordos de paz. Mais um país vai entrar nesse acordo de Abraão. Virá depois a Arábia Saudita, virá depois o Catar e por aí vai. Quando vier o Catar, realmente aqui as forças iranianas, ou as forças extremistas no Oriente Médio, perdão, baixaram a guarda, foram obliteradas, vamos dizer assim. Lembrando a vocês, eu tenho um curso de geopolítica do Oriente Médio, além de muitos materiais de escatologia, vídeos e documentários e filmes lá no Abaplay, que é a nossa plataforma original, nós construímos. Tem aplicativo de TV, iOS e Android. O link está bem aqui embaixo, eu te convido a fazer parte dessa comunidade, né? Fazer parte é realmente a expressão. Você vai gostar. Lá tem livro digital que você pode ler, não paga mais nada por isso. Os filmes, você faz o download, assiste offline, assim como as aulas também, ok? E outra coisa interessante, nós estamos lá na nossa igreja, sou pastor de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, eu e a minha esposa, chama Igreja Lugares Altos. A gente funciona na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, 7897. Todos os domingos, às 18 horas, nós estamos numa série que são as 7 igrejas do Apocalipse. E agora nós vamos entrar na 4ª carta que João escreveu por ordem do Senhor às igrejas que estavam ali na Ásia, que hoje é a região da Turquia. Eu convido você a assistir online no canal da igreja. Se você me assiste em outro lugar do Brasil, assiste no canal da igreja, Igreja Lugares Altos. Tá? Aqui no YouTube você pode ir lá e nos apoiar, nos dar essa força. Estamos começando com aquilo que realmente a gente entende que a igreja tem que dominar, que é a volta do Senhor Jesus, o assunto envolvendo a volta do Senhor Jesus. E nada melhor do que a igreja nascendo começar com uma série As 7 Igrejas do Apocalipse. Nós amamos falar de Apocalipse e lá na igreja, quando começa a falar, eles amam, glorificam, porque entendem que estamos falando da volta do noivo, da volta do Senhor Jesus. Sem medo, sem escapismo, sem desespero, mas com a visão correta, entendendo a história, entendendo a profecia, entendendo a escatologia e gerando fé e esperança. Bom, vai lá, domingo 18 horas, no canal da igreja, Igreja Lugares Altos, tá? Deus abençoe você. Se estiver pelo Rio de Janeiro, passa por lá para dar um abraço, tirar uma foto, tomar um café e adorar conosco. Bom, tem aqui um outro print que eu coloco para vocês e encerro o assunto. Autoridades dos Estados Unidos estão preocupadas que Israel possa atacar instalações nucleares do Irã sem muito aviso. E aí o Times of Israel está repostando uma matéria do New York Times que trouxe essa manchete, a informação de que a autoridade dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas também da Arábia Saudita, também do Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, de que Israel poderia atacar, temendo o Irã ter uma arma nuclear, temendo este
fato, né, que seria um poder absurdo na mão do Irã, Israel poderia atacar sem aviso. Ou entendendo também que o Trump ia querer outros termos que não beneficiaria tanto a política de mão de ferro do Netanyahu. Então Israel poderia atacar sem aviso. É a matéria do New York Times que o do Times of Israel está destacando para a gente, mas é dentro dessa mesma fala do Trump, que ele evitou um ataque de Israel ao Irã, porque não via com bons olhos agora, já que os acordos estão sendo costurados. Bom, enfim, essa é a informação. Qualquer atualização sobre este fato, eu venho aqui e comento com vocês. Tem um outro desdobramento que é um cessar-fogo com o Hamas, com uma pequena retirada das tropas das IDFs, né, das tropas de Israel lá na região de Gaza. Bom, mas essa é outra atualização, eu converso com vocês depois. Senhoras e senhores, haverá paz e calmaria. Paz e calmaria. E depois vem a repentina destruição. Estamos próximos de ver mais países confirmando a aliança com Israel. Sabemos que o grande acordo de 2 estados, a construção do terceiro templo, isso será feito pelo homem do pecado, né? Por 3 anos e meio, ele vai gozar aí de paz, né? Relativa paz, falsa paz. E depois de 3 anos e meio, começa a grande tribulação. Bom, aconselho você a estar conosco nos outros canais, eu fiz a indicação aqui. Que Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.